Amém, boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Quem estava aqui semana passada, segunda passada? Então metade do pessoal voltou. Glória a Deus. Vamos continuar falando sobre identidade, amém? Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Diz o seguinte, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saindo da água, eis que os céus foram abertos, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como uma pomba. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Abra comigo também no capítulo 4 de Mateus. Nós vamos ler somente o versículo 1. Na verdade, vamos ler até o versículo 3. Versículo 1 diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se perto dele, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães e coma. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos em posição de receber. Senhor, nós honramos a sua presença nesse lugar. Nós temos uma convicção de que nós só estamos aqui porque o Senhor está aqui. Pai, da mesma maneira que o Senhor esteve aqui nos demais cultos, da mesma maneira que o Senhor se manifestou aqui na segunda-feira passada, abrindo a nossa mente e nos fazendo compreender melhor sobre esse tema, eu te peço, Pai, continue falando conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que essa mensagem recalcule a nossa rota, nos coloque na rota certa que o Senhor tem para nós e nos permita viver aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero continuar falando com vocês um pouco sobre identidade e propósito. E eu ia ministrar isso aqui na outra segunda, que seria no caso a última, mas eu acredito que vai fazer muito sentido dentro dessa ordem cronológica aí que eu montei, pregar isso aqui hoje. Amém? Quando a gente olha para Jesus ele está chegando agora num lugar conhecido, um lugar que se tornou um palco para um homem que carrega um chamado, que é João Batista. João Batista, ele está cumprindo aquilo que Isaías já havia falado sobre ele, que era o homem que iria preparar o caminho para Jesus. E é interessante porque nesse momento a pessoa mais conhecida naquela região era João Batista. Nós vemos Jesus chegando nesse deserto, um lugar totalmente árido, totalmente hostil, um lugar que não é tanto quanto convidativo ou atrativo para alguém. E Jesus está indo para esse lugar.
Não é um lugar que alguém que olha tenha vontade de estar junto. Não é um lugar que alguém, quando bate os olhos, tem vontade de estar lá. Só que Jesus, ele vai para esse deserto. E ele vai para lá com o único propósito: ser batizado por João. Jesus, ele chega nesse deserto, e é interessante porque você não vai encontrar em momento nenhum Jesus fazendo questão de se apresentar para alguém. Ele poderia ter chegado lá e ter falado quem era. Ele poderia ter chegado lá e ter se apresentado. Ele poderia ter chegado lá e ter falado: eu sou o Filho de Deus. Ele poderia ter chegado e ter falado para as pessoas: olha, João está batizando vocês, mas eu sou o Cristo. Mas ele faz totalmente o contrário. Como um homem comum, como um homem humilde, como um homem que aparentemente não era ninguém, ele chega de uma forma simples, de uma forma sutil, sem que ninguém percebesse quem ele era. Alguém talvez bateu os olhos em Jesus e talvez alguém reconheceu ele. Mas quem reconhece ele, não reconhece ele pela identidade que o Pai deu. Quem reconhece ele pelo trabalho que ele carrega. É o filho de José, o carpinteiro. E é interessante a gente perceber que durante alguns processos da vida, a gente precisa entender que Deus, ele vai nos colocar em alguns estágios da vida, para a gente exercer algumas coisas que talvez não seja ainda o nosso chamado, mas faz parte do propósito de Deus para mim. A carpintaria não era o chamado principal de Jesus, mas fazia parte do propósito de Jesus. E aí eu preciso entender que dentro dos processos que Deus me coloca, Ele vai permitir eu viver algumas carpintarias da vida, que talvez ainda não seja o chamado de Deus para mim, mas faz parte do propósito para que eu viva o chamado de Deus. Você entendeu isso? Então Jesus, ele está vivendo dentro desse cenário. Ele é conhecido como um carpinteiro. Um ou outro conhece ele por ser aquele menino que de vez em quando ia até o santuário para pregar, mas nada além disso. E Jesus, ele chega. Alguém olha para esse homem. E a única pessoa que reconhece quem ele é João Batista. João Batista, quando bate os olhos em Jesus, ele vai dizer: olha, está vindo um que antes de mim ele já era. E eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu estou batizando vocês com água para remissão de pecados, mas esse homem, antes de mim ele já era. E se eu estou batizando vocês com água, esse que está vindo vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus sabia que alguém estava anunciando ele. E ele poderia ter chegado e falado: eu sou o homem dessa promessa. O rapaz dessa profecia sou eu. O cara que carrega esse encargo de fazer isso com vocês sou eu. Mas ele chega. E de uma forma mais humilde possível, ele olha para João nos olhos e diz: me batize. É interessante porque no início João é relutante com isso. Não faz sentido o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, está olhando para mim, um filho de uma mulher comum, um pecador comum, e está querendo que de alguma forma eu o batize. João está relutando, e as palavras de João para Jesus tem que ser o contrário. Não é eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. Você é maior do que eu. Só que Jesus está olhando para ele, dentro de um lugar, e Jesus está dizendo: você precisa me batizar. A primeira coisa que eu percebo é o que mais prova alguém dentro de uma ideia de identidade. Quando eu realmente sei quem eu sou, eu consigo honrar o ministério das pessoas que estão ao meu redor. Eu vou repetir isso. A maior prova de que eu sei quem eu sou é quando eu não preciso diminuir o ministério de alguém para crescer o meu. É quando eu não preciso diminuir ninguém dentro de um lugar para que as pessoas reconheçam quem eu sou. Jesus está no lugar e Jesus é maior do que João Batista. Jesus tem um ministério maior do que o João Batista. Só que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus entendeu: não é minha hora, é a hora dele.
E dentro disso tem alguém olhando e dizendo: mas será que Jesus não estava preocupado de João ter mais fama que ele? Será que Jesus não estava preocupado de João Batista ser conhecido mais do que ele? E aí a resposta está aqui: João, me batize. Me batize porque eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu não tenho problema de reconhecer quem você é. Eu não tenho problema de reconhecer o que você carrega. Eu não tenho problema de reconhecer o ministério que você tem. Entenda isso. As maiores crises de identidade sempre são encontradas em pessoas que têm dificuldade de reconhecer a chamada de outra pessoa. E aí é necessário eu sempre chegar em um lugar e tentar diminuir aquilo que o outro tem, diminuir aquilo que o outro carrega, diminuir aquilo que a outra pessoa faz. Só que Jesus está nos ensinando algo. Quando eu sei quem eu sou de verdade, eu não preciso diminuir ninguém para que as pessoas vejam quem eu sou. Eu não preciso me apresentar para que as pessoas vejam quem eu sou. A maior prova de que eu sei de fato quem eu sou é quando eu reconheço aquilo que o outro tem. E aí a gente encontra, por vários e vários momentos, Jesus dentro desse ato de humildade. João, eu não estou aqui simplesmente para que as pessoas validem o meu ministério, até porque o ministério de Jesus só começa em Mateus 5, nós estamos em Mateus 3. O que Jesus está fazendo aqui é: João, me batize. Para quê? Não é para validar o meu ministério, é para validar o seu. Porque quando as pessoas lembrarem desse dia, elas vão reconhecer que o Filho de Deus foi batizado por você. Então vamos fazer o seguinte: eu sei quem eu sou, e por saber quem eu sou, eu vou fazer com que as pessoas descubram quem você é. Me batize. Porque talvez em algum momento os fariseus vão entrar em crise e dizer que o que você está fazendo é loucura. Talvez entre em algum conflito, porque as pessoas vão perguntar quem João pensa que é para estar batizando os homens. Será que ele pode fazer isso? Então vamos fazer o seguinte: batize o Filho de Deus para validar quem você é. Batize o Filho de Deus para validar a identidade que você tem. Batize o Filho de Deus para batizar seu ministério, para validar seu ministério. Entenda isso. Jesus poderia ter chegado lá e ter se apresentado, mas ele decidiu se submeter a alguém que era inferior a ele. Sabe o que é isso? Identidade. Jesus agora está descendo as águas do batismo. E está escrito que quando Jesus ele se levanta orando, os céus são abertos, uma pomba representando o Espírito Santo desce, e do céu uma voz grita. E quem está gritando não é João Batista, quem está gritando não é Elias, quem está gritando não é Moisés, quem está gritando não é Abraão, quem está gritando não é Davi, quem está gritando é o próprio Deus. E Deus está gritando para a terra, e Deus está dizendo para a terra: sabe esse homem que passou por vocês e vocês não sabiam quem era? Sabe esse homem que está sendo batizado por João Batista? Sabe esse homem que talvez ele tocou em algum de vocês, esbarrou em algum de vocês e ninguém percebeu quem era? Esse homem que não fez questão de gritar quem era, esse homem que não fez questão de se apresentar, esse homem que não fez questão de olhar para alguém e dizer eu sou alguém. Não. Sabe quem ele é? Eu vou dizer para vocês: ele é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Eu quero liberar algo para alguém que me escuta nesse lugar. Enquanto a terra não reconhece quem ele é, Deus faz questão de apresentar para a terra quem Cristo é. Eu vou repetir isso: a terra não reconhece quem ele é, mas o céu grita para a terra dizendo quem ele é. Deus está dizendo ao coração de alguém que está nesse lugar: escute isso, pelo amor de Deus. Você não precisa andar com quem tem nome para que as pessoas reconheçam quem você é. Você não precisa estar sentado nas melhores mesas para as pessoas darem valor à sua identidade. Você não precisa puxar paletó de ninguém para que as pessoas reconheçam quem você é. Deus te trouxe nesse lugar e Deus está dizendo para você: talvez a terra não reconheça quem você é, talvez a terra não sabe quem você é, talvez a terra não valorize o que você tem, mas Deus está dizendo para você: na hora certa, Deus fará questão de dizer para a terra quem você é, o que você faz e o que você carrega. É Deus quem apresenta. É Deus quem apresenta.
E eu preciso entender isso. Entender que se é Deus que revela a minha identidade, a única coisa que eu preciso é estar no lugar certo, na hora certa. E aí é interessante isso. Interessante porque quem revela para a terra quem Cristo é Deus, cara. Tá todo mundo olhando e tá todo mundo descendo as águas, mas você não vai encontrar na Bíblia Deus gritando para a terra quando outras pessoas estavam descendo. Deus grita quando Cristo está sendo batizado. E aí a gente encontra algo interessante, porque Deus não apenas diz que Ele é filho. Deus diz: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Quando o Senhor diz que Jesus é filho, o Senhor está declarando um relacionamento. E o Senhor, além de declarar um relacionamento, Ele declara uma afirmação: eu amo Ele. Só que esse não é apenas um filho que eu amo, Ele é um filho que eu tenho prazer. Existe algo que a gente precisa entender aqui. Deus ama todos, mas Deus não sente prazer em todos. Vou repetir. Deus ama todos, mas Ele não sente prazer em todos. Porque quando nós falamos sobre sermos amados por Deus, nós estamos falando de uma condição que depende só de Deus. Pode parecer escandaloso o que eu vou te dizer, mas quando você ora 10 horas por dia, ou você ora 1 hora por dia, o dia que você orou 10 horas, você não aumentou o amor de Deus por você. E no dia que você orou 1 hora, você não diminuiu o amor de Deus por você. A diferença é o prazer que você gera em Deus. Então eu estou falando para você que da mesma forma que Deus ama um pastor, Deus ama um assassino. Da mesma forma que Deus ama você, que está aqui dentro, que ora, que jejua, que cuida da sua casa, Deus ama alguém que abusa de alguém. Só que a grande pergunta da nossa vida não é se Deus me ama. A grande pergunta da nossa vida é: será que Deus tem prazer em mim? E aí, Deus te trouxe aqui só para que você saia daqui com isso no seu espírito. Está no momento da gente elevar a nossa maturidade e entender que não é mais tempo apenas de nós caminharmos com a convicção de que Deus nos ama. Isso é glorioso, isso é escandaloso, isso é bom demais. Só que entenda, existem pessoas que Deus ama e essas pessoas estão indo para o inferno. Everton, que loucura é essa? É simples. Eu preciso entender que Deus não está me chamando apenas para eu caminhar em uma plataforma, onde nessa plataforma eu entendo que eu sou amado por Deus. Porque filhos maduros, eles não caminham apenas com a ideia de que são amados por Deus. Filhos maduros caminham com a convicção de que eles nasceram para gerar prazer em Deus. Então, se nós falamos de sermos amados por Deus, nós estamos apontando uma condição de Deus para conosco. Não existe nada que você faça ou que você deixe de fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Só que quando nós falamos sobre gerar prazer em Deus, nós estamos falando de uma condição nossa para com Deus. Então a pergunta não é se Deus te ama. Deus te ama, não tenha dúvidas disso. A pergunta é: será que Deus tem prazer em você? A pergunta não é se Deus te ama. Não, isso é fato, Ele ama você. Você é amado por Deus. A pergunta é: quando Deus olha para você, será que Deus pode falar: esse é o meu filho que eu tenho um prazer nele, essa é a minha filha que eu tenho um prazer nela? Essa é a pergunta da nossa vida. A pergunta da nossa vida é: o que nós estamos fazendo para gerar prazer em Deus? Qual é o nosso estilo de vida que faça com que Deus olhe para nós e Deus enxergue em nós não apenas alguém que Ele ame, mas Deus enxergue em nós alguém que gera prazer em Deus? O que nós estamos fazendo na nossa vida que de algum momento faz Deus olhar para nós e falar: eu amo Ele, mas além de eu amar Ele, Ele me ama tanto que Ele gera prazer em mim? Então quando nós falamos sobre gerar prazer em Deus, nós estamos falando sobre algo mútuo. Se eu verdadeiramente amo Deus, eu vou viver o que Jesus disse: e aqueles que me amam, eles cumprem os meus mandamentos. Eu estou falando para você sobre um estilo de vida que não é um estilo de vida onde os coaches por aí, que têm usado a tribuna
tem massageado o seu ego. Eu não estou aqui para dizer que você é o centro do coração de Deus. Eu não estou aqui para dizer para você que não importa o que... Não. Eu estou aqui dizendo para você que você é amado por Deus. Mas se você não tem um estilo de vida que gere prazer em Deus, você é alguém amado por Deus, mas você nunca vai conseguir gerar prazer em Deus. Então eu não sei o que você vai fazer com essa informação. Mas eu não sei se você consegue colocar sua cabeça no travesseiro e dormir com isso tranquilo de, não, Deus me ama, mas o que você tem feito por isso? Deus está olhando para Cristo. Ele está olhando para Jesus. E Ele está pregando para a terra dizendo, Ele é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer no jeito que Ele anda. Eu tenho prazer no jeito que Ele fala. Eu tenho prazer no jeito que Ele trata a família. Eu tenho prazer no jeito que Ele anda de carro. Eu tenho prazer do jeito que Ele trabalha. Eu tenho prazer do jeito que Ele canta. Eu tenho prazer no jeito que Ele prega. Eu tenho prazer no estilo de vida que Ele tem. Prazer. São homens e mulheres que estão atraindo os olhos de Deus, não porque são apenas amados pelo Senhor, mas porque são homens e mulheres que estão gerando prazer em Deus, cara. Então entenda isso. Deus não está te chamando apenas para que você caminhe dessa plataforma de que você é amado por Deus, mas para que você comece a caminhar nessa outra plataforma, pela convicção de ser amado por Deus. Eu preciso gerar prazer em Deus. Jesus agora, sendo batizado, a Bíblia vai dizer que Ele é cheio do Espírito Santo. Repita comigo, cheio do Espírito Santo. E talvez você pense que agora Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, Ele vai pregar. Talvez você pense que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, Ele vai abrir uma igreja. Talvez você pense que Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele vai curar alguém. Só que aí a gente entra no capítulo 4 de Mateus. E aí sabe o que acontece com homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo? Repita comigo, eles vão, mais forte, eles vão para o deserto. Então eu vim aqui para desmistificar algo para você. Deserto não foi feito para qualquer pessoa. Talvez a ótica que a gente tem do deserto é um lugar de prova, é um lugar hostil. Só que eu preciso entender, só passa por deserto quem é cheio de Deus. É por isso, meu irmão, que eu tenho algo para dizer para você que talvez você nunca ouviu. Se você está no deserto de Deus, você é privilegiado. Isso significa que você é cheio do Espírito Santo. Deus nunca levou ninguém vazio para o deserto, porque deserto não é lugar para homens e mulheres vazios. Então todo mundo que é cheio do Espírito Santo é matriculado por Deus em uma escola chamada deserto. Então Jesus, ele é batizado e ele é cheio do Espírito. E aí o que Deus faz? Deus prepara um deserto. Porque o que prova se eu sou cheio não é o quanto que eu prego. O que prova se eu sou cheio não é o quanto que eu canto. O que prova se eu sou cheio não é o quanto que eu falo em línguas. O que prova se eu sou cheio são os desertos que eu enfrento. E aí é interessante porque não é o inferno que está levando Jesus para o deserto. Não é o diabo que está levando Jesus para o deserto. Está escrito: e sendo conduzido pelo Espírito. O mesmo Espírito que enche é o Espírito que conduz. Jesus não é empurrado, Jesus é conduzido. O mesmo Espírito que enche ganha governo sobre ele. Por isso ele conduz Jesus. É por isso que é arriscado demais quando nós abrimos a boca para dizer: Senhor, me enche. Porque eu preciso entender que todas as vezes que eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou dando para Ele legalidade, para Ele me conduzir aonde Ele quer me conduzir. Então quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu perco o direito de governar aonde eu vou e aonde eu deixo de ir. Ele me conduz. E aí talvez te assuste o que eu vou te dizer, mas Deus tem preparado um deserto para ti.
E talvez você ache ruim isso. Talvez você não queira passar por isso. Só que só não passa por deserto os homens e mulheres vazios. Só não passa por deserto quem não tem propósito. Só não passa por deserto quem não tem uma palavra de Deus. Quem está conduzindo Jesus para o deserto é o próprio Espírito de Deus. Então entenda, se o Espírito de Deus está conduzindo ele para o deserto, é o Espírito de Deus que quer ele no deserto. E está escrito. E o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para quê, gente? Ser tentado pelo diabo. Everton, por quê? Porque está na hora de ser colocado em prova aquilo que eu escutei enquanto eu estava descendo no Rio Jordão. E o que vai colocar em prova o que eu ouvi enquanto eu estava descendo no Rio Jordão, não é uma igreja que eu abro, não é uma mensagem que eu prego, não é uma música que eu canto, não é alguém que eu discipulo, é o deserto que eu passo. Então é o deserto que vai respaldar aquilo que eu escutei enquanto eu estava descendo no rio. Jesus está no deserto. O diabo não aparece para ele no primeiro dia, não aparece para ele no segundo, não aparece no terceiro, não aparece no 10º. Sabe qual é o dia que o diabo vai aparecer para ele? No último. Depois de 40 dias e 40 noites, está escrito, e Jesus teve fome. Repita comigo, ele teve fome. O lado humano dele está gritando, ele teve fome. Como Deus, ele teve a capacidade de pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para mais de 5.000. Mas como um homem, ele está com fome. Como Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas como um homem, um dia ele olhou para Pedro dizendo, pega a moeda lá na boca do peixe e paga o imposto. Como Deus, ele abriu a boca e disse, Lázaro, vem para fora. Mas como um homem, ele chorou. Então agora, o lado homem dele está com uma necessidade, está com fome. E aí sabe o que está acontecendo quando a necessidade bate na porta? Está escrito que o diabo se aproxima. Gente, o diabo não falou apenas, o diabo se aproximou. Por quê? Porque todas as vezes que uma necessidade bate na porta, o diabo se aproxima. Por quê? Porque o diabo só pode me tentar a partir de uma necessidade que eu tenho. Então toda tentação, ela nasce em um lugar de necessidade que eu tenho. Você só é tentado porque você tem necessidade. Se você não tivesse necessidade, você não ia ser tentado. Então o que está acontecendo aqui? Jesus tem uma necessidade. Qual é a necessidade de Jesus? Comer. Aí o diabo aparece. E o diabo só aparece quando ele está com fome. Porque são as fomes da vida, as necessidades da vida, que abrem esse leque de oportunidade para eu ser tentado. E aí o diabo se aproxima com uma proposta. Gente, talvez te assuste, mas a proposta não era ruim. Era muito boa. Era excelente. Eu no lugar, provavelmente aceitaria. Sabe qual era a proposta? Se você é filho de Deus, pega essas pedras, transforma elas em pães e coma. Sabe o que o diabo estava oferecendo para Jesus? Além de você saciar sua própria fome, prova para mim quem você é. Talvez você se assustou, mas eu acho que se você estivesse lá, talvez você cederia também. Sabe por quê? Nós carregamos essa necessidade de sempre ter que provar para alguém quem nós somos. E dentro de uma circunstância dessa, a pergunta é, ele deixaria de ser Deus se transformasse as pedras em pães? Não. Então a proposta era boa. Porque a proposta era o quê? Além de você matar a sua fome, você vai provar para mim que você é filho de Deus. Olha que legal. Eu vou olhar e eu vou reconhecer quem você é. E aí eu preciso tomar cuidado com esse lugar. Esse lugar que eu sou conduzido
Aonde dentro dessa linha tênue que eu estou vivendo, entre ficar com fome e transformar as pedras em pães, eu preciso fazer essa pergunta para mim. Por que o diabo já não chegou com os pães? Ou por que o próprio diabo não pegou as pedras e transformou as pedras em pães e deu para Jesus? O que o diabo está olhando para Jesus dizendo? Pega essas pedras e transforme e coma. Sabe por que o diabo não transformou as pedras em pães e deu para Jesus? Porque só tem autoridade para transformar a pedra em pão quem é filho. Eu vou repetir. Só tem autoridade para transformar a pedra em pão quem é filho. É por isso que nas tentações da sua vida, o diabo ele não vai chegar com pão, o diabo vai chegar com pedra. E vai ser uma escolha sua transformar essas pedras em pães ou não. E aí é nesse lugar que você precisa entender. Quando você estava lá no Jordão, descendo as águas do batismo, Deus abriu a boca e Deus disse: você é o meu filho. Você é o meu, vamos lá, você é o meu filho. Ele não colocou uma condição. Ele não disse: se você cantar bem, você é meu filho. Se você jejuar, você é meu filho. Se você orar, você é meu filho. Se você fizer tal coisa, não, ele não colocou uma condição. Ele afirmou: você é o meu. Sabe o que isso significa? Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não escolhi ser filho. Logo, eu não tenho honra nenhuma em ser filho, no sentido de alguém que conquistou algo. Eu não conquistei. A honra é dele. A glória é dele. O privilégio eu tenho, mas não foi porque eu fiz nada. Ele não olhou para mim e falou: Everton, faça tais coisas que fazendo isso você é filho. Como se fosse um mérito, como se fosse um troféu. Não. Ele decidiu olhar para você, dentro das suas imperfeições, dentro dos seus defeitos, dentro dos seus erros, independente disso, ele escolheu você para ser filho. Então você não é filho, você não se tornou filho porque você é bom, porque você faz algo legal, ou é algo dentro de uma condição sua. Você é filho porque ele escolheu que você fosse filho. Aí quando eu chego no deserto, sabe o que o diabo está tentando? O diabo não está tentando mexer na sua consciência de capacidade para fazer as coisas. Por mais que em algum momento da sua vida você pense que você não é capaz ou algo do tipo, esse não é o propósito do diabo. O propósito do diabo não é mexer na sua consciência de capacidade de você fazer as coisas. O propósito do diabo sempre foi mexer na sua identidade. Porque a verdade é que tem momento que o diabo acredita mais em você do que você mesmo. Por isso que tem momento que ele tenta te parar de coisas que você nem começou a fazer. Porque ele sabe as palavras que Deus liberou. Então aqui, o diabo está olhando para Jesus e o diabo está dizendo: pega as pedras, transforma em pães e coma. Então o diabo sabia que Jesus tinha condição de transformar a pedra em pão. Então o diabo não quer mexer na capacidade de Jesus em fazer nada. Ele sabe que Jesus pode. Ele sabe que Jesus é capaz. Então eu posso te falar um negócio? O diabo sabe também que você pode. O diabo sabe que você consegue. Então o diabo ele não quer mexer na sua capacidade, na sua consciência de fazer as coisas. O diabo quer mexer na sua identidade. E aí sabe qual é o propósito do diabo para Jesus? Você está com fome, não está? Transforma essas pedras e prova para mim que você é filho. Deus colocou condição para ele ser filho? Sim ou não? Sim ou não? Não. Só que o que o diabo está querendo fazer aqui? Se você é filho, transforme. Aí sabe o que o diabo está fazendo no deserto? Querendo colocar uma condição. Para você ser filho, você tem que transformar a pedra em pão. E essa é a maior estratégia do diabo. Ele não colocou, Deus não colocou uma condição para que eu fosse filho. Só que o diabo, dentro da minha área de tentação, vai colocar uma condição para que eu faça alguma coisa, para que a partir disso que eu esteja fazendo, eu me torne filho. E aí é o erro aonde a gente cai. Por quê? Porque a gente gasta a nossa vida, a gente gasta o nosso tempo tentando provar para o diabo quem a gente é. E aí Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Você não prova para o diabo que você é filho transformando pedra em pão.
Você não prova para o diabo que você é filho, pegando essas pedras, transformando elas em pães e comendo. O problema é porque você está tentando fazer coisas que não precisa ser feito, a fim de provar algo que você não precisa provar. Quem é filho não prova, quem é filho experimenta, cara. Vamos lá. E aí a tentação está batendo na porta, a oportunidade parece ser boa, só que guarde isso no seu coração. Todas as vezes que a fome chegar, todas as vezes que a necessidade chegar, o diabo vai aparecer com diversas e diversas propostas que vão parecer uma provisão, mas não. E aí eu preciso guardar isso no meu coração. Guardar que vai ter momentos que você vai estar com fome e o diabo vai chegar com pão para você. Só que entenda isso. O fato de você estar com fome não lhe dá o direito de transformar essas pedras em pães. Everton, eu estou com fome, eu sei. E se prepare, porque vai ser justamente nessa semana que a porta fechar, que uma outra vai abrir. E dentro das necessidades que você tem, vai aparecer uma provisão de Deus. E a estratégia do diabo para mudar a sua rota e o seu foco é vir com propostas disfarçadas de provisão. Parece provisão de Deus, mas não é provisão de Deus. O telefone vai tocar, alguém vai mandar uma mensagem, alguém vai bater na porta, alguém vai te visitar, e essa porta, essa ligação, essa mensagem, essa proposta se encaixa exatamente com a necessidade que você tem. Exatamente. Você está precisando de um novo emprego? Chegou. Não, você está precisando mudar? Está aqui, você pode mudar. Você está precisando de dinheiro? Tem essa oportunidade. E você vai olhar para a sua necessidade, e quando essa proposta bater na porta, pela necessidade que você tem, você vai pensar que é uma provisão de Deus. Só que você precisa entender isso. As provisões de Deus nunca vão colocar em xeque a sua identidade. As provisões de Deus nunca vão colocar em xeque a essência que Deus te confiou. Tem gente que está se movendo pela necessidade. E quem se move pela necessidade transforma a pedra em pão. E aí você precisa entender que filho não nasceu para se mover pela necessidade. Filho nasceu para se mover pelo propósito. Quando esse dia chegar, não olhe para a fome que você está sentindo hoje. Olhe para os 39 dias que você conseguiu vencer. É nesse lugar que você está, que o diabo está aparecendo e está dizendo: você pode transformar, você pode fazer, vai dar tudo certo. Que Deus está olhando para alguém e Deus está dizendo: lembra do Jordão, você é filho. Eu posso transformar a pedra em pão? Você pode. O problema é porque o cheiro vai ser de pão, o gosto vai ser de pão, a textura vai ser de pão, mas o peso vai permanecer sendo de pedra. Então você até pode entrar nessa empresa, mas vai continuar pesado, por mais que o gosto seja bom. Você até pode aceitar esse dinheiro, vai te suprir, vai suprir suas necessidades, mas vai ser pesado. Porque por mais que você transforme essas pedras em pães, você não pode mudar a essência do que é. Jesus entrou em um lugar onde ele está olhando para o diabo. Talvez ele se lembrou do que Davi tinha dito lá atrás: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus, cheio do Espírito Santo, está olhando para o diabo agora, e ele está dizendo:
Tô com fome. A proposta é boa, mas nem só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus está dizendo? O que me mantém de pé não é esse pão que eu vou comer agora. O que vai me manter de pé não é essa porta que eu vou abrir. O que vai me manter de pé não é essa proposta que eu vou abraçar. O que vai me manter de pé não é essa ligação que eu vou atender. O que vai me manter de pé não é essa mensagem que eu vou responder. O que me mantém de pé são as palavras que saiu da boca de Deus. E o que Deus disse para mim? Você é o meu filho. E filho aprende a andar em dependência. E sabe o que é andar em dependência? Eu prefiro ficar com fome do que ceder essa tentação. Sabe por quê? Eu sei que Ele vai prover. Talvez não seja hoje. Talvez não seja amanhã. Talvez não seja daqui uma semana. Mas eu sei que Ele vai prover. Outro dia a gente fala sobre as outras duas tentações. Mas no final está escrito que Jesus vence todas. E está escrito: e Deus enviou anjos para o alimentar. Quem não transforma pedra em pão tem a oportunidade de comer de um pão que não vai ser pesado. Tem a oportunidade de comer de um pão que não vai vir pesando uma consciência, que não vai trazer um peso na alma. É um pão que veio, talvez não dentro do tempo que eu esquematizei que viesse, talvez não dentro da hora que eu quisesse que tivesse chegado, mas Ele proveu. E Ele proveu dentro do horário que Ele sabia que você precisava. E aí é dentro desse lugar, é dentro desse cenário que eu preciso entender. Dentro do lugar da tentação, eu preciso me lembrar das palavras que Ele disse enquanto eu estava lá no Jordão: você é filho. Acabei. Fique em pé. Talvez você é alguém que está justamente nesse cenário. Você está sendo conduzido para alguns desertos. E é o próprio Deus que está te levando para esse deserto. Talvez algumas necessidades já começaram a bater na sua porta. E junto com essas necessidades, algumas propostas começaram a surgir. Everton, não parece muita coisa, eu só vou ter que mexer uns pauzinhos aqui. Everton, vou ter que dar só um jeitinho, mas eu acho que não é tão sério. Eu sinto no meu espírito que essa noite Deus quer dar discernimento de tempo para alguém. Se isso faz sentido para você, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria orar por você. Eu vou te dar 15 segundos para isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Viver a independência é difícil. É difícil porque o significado de você viver a independência é você estar com um pão na sua frente e você largar esse pão e preferir ficar com fome, crendo que em algum momento Deus vai trazer outro pão. Só que Deus está dizendo para você: você não precisa provar para o diabo que você é filho. Você não precisa transformar essas pedras em pães. Eu sei
que a fome pode estar muito grande. Eu sei que talvez já tenha algum tempo que você está orando e aparentemente as provisões não chegam. Eu sei que talvez você já está insistindo nisso tem um tempo e aparentemente as providências elas não aparecem. E você está vivendo uma guerra entre a alma e o seu espírito. Entre permanecer firmado naquilo que você ouviu antes de chegar nesse lugar, ou simplesmente se esquecer do que você ouviu e abraçar essas oportunidades que estão surgindo. Talvez essa proposta vai fazer bem para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, eu não sei. Só que lá no fundo você sabe, não é isso que Deus tem para você. É boa, é legal, é interessante, mas está tocando na sua essência, está tocando na sua identidade. E se essa proposta está tocando na sua essência, está tocando na sua identidade, isso não é provisão de Deus. Deus é aquele que tem capacidade de prover sem precisar tocar na essência que Ele confiou. O diabo está dizendo para você comer pão, você vai ter que pagar um preço. Para você comer pão, você vai ter que mexer na sua identidade e transformar. Só que Deus está dizendo para você, da mesma maneira que eu te fiz filho, sem você ter feito absolutamente nada, eu só estou dizendo para você, descansa. O Senhor está dizendo no espírito de alguém, ei, os mesmos anjos ministradores que foram enviados naquele deserto, depois de 40 dias, depois de 40 noites, em um lugar frio, em um lugar muito quente, em um lugar hostil, em um lugar árido, em um lugar que muitas pessoas tentam fugir, em um lugar que muitas pessoas tentam correr, Deus está dizendo, eu não precisei tirar Jesus do deserto para alimentá-lo, eu não precisei tirar Jesus do deserto para suprir as necessidades dele. Ah, Jesus, Deus está dizendo para você essa noite, no deserto você foi tentado, é no deserto que você será alimentado. Não, você não está entendendo. Deus não vai te tirar do deserto para te alimentar. Deus não vai te tirar do deserto para suprir sua necessidade. O deserto foi o campo da sua tentação, mas é o deserto que será o campo da provisão de Deus para você. Foi no deserto que você foi tentado, foi no deserto que você foi humilhado, foi no deserto que você passou frio, foi no deserto que você passou sede, foi no deserto que você passou fome, e Deus está dizendo, é no deserto que eu mando comida, é no deserto que eu abro porta, é no deserto que eu é no deserto, o campo da sua tentação se tornará o campo da provisão de Deus. Everton, está frio, é nesse lugar que Deus vai prover. Everton, está doendo, é nesse lugar que Deus vai prover. Everton, está difícil, é nesse lugar que Deus vai prover. Deus não vai te tirar do deserto. Ah, Jesus. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar. O Senhor está tocando nos filhos ministeriais essa noite. O Senhor está tocando nos filhos essa noite. O Senhor está tocando nos filhos essa noite.
E Deus está dizendo no teu espírito: isso aqui não é para a tua alma, isso aqui não é para o teu coração, isso aqui é para o teu espírito. É no deserto que eu vou prover. É dentro do deserto que você verá as portas sendo abertas. É dentro do deserto que você verá o céu sendo aberto. E você não vai precisar transformar pedra em pão. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Existe uma graça de Deus. Você que é batizado em línguas, comece a falar em línguas nesse lugar. Vamos. Deserto não é lugar para gente vazia. Deserto é ambiente para homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E aí o diabo está olhando para você e o diabo está dizendo: transforme e coma. Mas quem é cheio do Espírito Santo e está no deserto, sabe o que ele faz? Ele ora. Quem é cheio do Espírito Santo e está no deserto, sabe o que ele faz? Ele jejua. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus e está no deserto, sabe o que ele faz? Ele louva. Jesus. Jesus. Isso. Mais Espírito. Mais Espírito. Mais Espírito. Mais Espírito. Xerababassore calarabaxê. Larabassore arabaiaxê. Chorababacantore bababaxererabassô. Não é sobre o que o diabo está dizendo, é sobre o que eu já disse. Você é o meu filho. Você é o meu filho. Eu oro agora. Anjos ministradores, comecem a se mover nesse lugar. Eu oro, Espírito Santo, comece agora a dar uma injeção de fé no espírito dos seus filhos. Vamos. Espírito que vai te fazer permanecer. Espírito que vai te fazer continuar. Espírito que vai te fazer perseverar. Xerabababassore calarabaxê. Larabaiaçorererabababaxê. Entre transformar a pedra em pão, eu escolho ficar com fome. Eu escolho ficar com fome. Eu fico com fome, mas eu não mudo quem eu sou. Eu fico com fome, mas eu não mudo a minha essência. Eu fico com fome, mas eu não corrompo a identidade que Deus deu, cara. Mais Espírito, mais. Isso, vamos. Essa aqui é uma reunião de filhos famintos. Tem alguém olhando e dizendo: por que você não aceitou? Tem alguém olhando e dizendo: por que você não foi? Tem alguém olhando e dizendo: por que você não atendeu? Tem alguém olhando e dizendo: por que você não respondeu? E a resposta é simples: eu não preciso transformar a pedra em pão. Eu não preciso transformar a pedra em pão. Quem é filho não transforma a pedra em pão. Unção de permanência. Eu oro e eu declaro sobre a sua vida uma unção de permanência. Olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Hebreus capítulo de número 12. O escritor está dizendo para nós, para que vocês permaneçam correndo sem desanimar. Permaneçam com seus olhos fixos em Jesus. Eu declaro: nenhum vai se perder, nenhum vai voltar atrás, nenhum vai transformar a pedra em pão. As portas Deus vai abrir,
as ligações Deus vai trazer. Permaneça no lugar que você está, fazendo o que você está fazendo, com o coração que Deus te deu. Eu declaro no nome de Jesus, que ainda no primeiro semestre do ano de 2025, você verá a provisão de Deus no deserto da sua vida. Não, você não está entendendo. Deus vai enviar a provisão para o deserto da sua vida. Quem recusa transformar pedra em pão é alimentado por um pão que veio do céu. O diabo está te oferecendo algo que está na terra, só que Deus está dizendo para você: existe uma comida que vem de cima, e quem come desse pão, as portas que eu abro ninguém fecha, as mesas que eu te coloco ninguém tem poder de tirar. O lugar que eu vou te colocar ninguém vai tirar. Aonde eu vou te colocar ninguém vai te mover. É por isso que Deus está dizendo: negue a comida da terra. Existe uma comida do céu vindo. Ei, eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida. 2025 será o ano de provas extraordinárias. De tentações absurdas. Mas 2025 será o ano das maiores provisões de Deus. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o esperam. Eu te abençoo no nome do Pai, eu te abençoo no nome do Filho, eu te abençoo no nome do Espírito Santo de Deus. Nunca mais se esqueça disso. Você não precisa transformar pedra em pão para provar que você é filho. Permaneça, e você verá o próprio Deus te alimentando. Se você crê nisso, levanta sua mão e aplauda o Senhor.